Aterrissagem. A aterrissagem pode ser definida como interrupção controlada da queda de um corpo e pode ocorrer ao fim de um movimento ou da série. Então vamos lá. Ocorreu aqui no fim, aterrissou. Ó, aterrissou sobre as costas, viu? A costa cai aqui para depois ficar em pé. Nós temos um exemplo. E aqui o exemplo de aterrissagem em os pés. Fez uma rotação lá em cima, caiu com os pés. E aqui com as mãos. Balançou, rotação e aterrissou com as mãos novamente. Posição estática. Quando não há movimento da base de apoio, ou seja, a gente vai falar aqui de centro de gravidade e base de apoio. Há uma pequena diferença, um pouquinho, quando a gente vai falar de posição estática, entre base de apoio e centro de gravidade, tá? Em termos de parada, em termos de equilíbrio, em termos de balanço, em termos de ficar suspenso, certo? Centro de massa pode ser definido como o ponto de equilíbrio do corpo. Esses são pontos importantes para a gente dizer o que é o ponto de gravidade, o centro de gravidade. Normalmente o centro de gravidade é o centro de equilíbrio do corpo. Quando a gente está numa posição ortostática, onde é que fica esse centro de gravidade? Fica no centro do corpo, próximo à região do umbigo, certo? A inserção dos 3 eixos corporais primários é onde... Lembra dos eixos longitudinal, do eixo antero-posterior, do eixo lateral? É onde eles vão se encontrar, é onde a gente vai ter a inserção, um ponto de encontro entre esses 3 eixos que a gente vai ter o nosso centro de gravidade. E aí, em algumas posições estáticas, olha. Em avião, nós temos uma relação de centro de gravidade. Em esquadro, que é um apoio, a gente vai ter relação do centro de gravidade. E em suspensão, uma relação à vela, aqui na argola, também vamos ter relações de centro de gravidade. Olha aí, novamente, olha. Apoio, equilíbrio e suspensão, certo? Mas mais na frente a gente vai dizer onde está a base de apoio e onde está o centro de gravidade em cada um deles. Os saltos. Saltos são habilidades nos quais o corpo se move de uma base de apoio. Olha aí, ó. A gente primeiro viu a base de apoio para depois a gente ver salto. A gente tem que ter uma construção pedagógica, a partir do mais simples para o mais complexo. Uma base de apoio em um único movimento explosivo. Condições mecânicas para um bom salto. O que é que a gente precisa ter no corpo, saber conhecer para executar um bom salto? Potência muscular, corpo rígido, utilização das superfícies. Exemplos. Olha aqui, olha. Salto sobre os pés e sobre as mãos, um flick-flack. Você, para sair dessa posição de apoio parada aqui, você precisa ter uma potência muscular para que o corpo ele se movimente. Deu uma potência, ele se movimentou e tem que manter o corpo mais rígido possível nessa potência para que você execute um movimento. E utilizar as superfícies para ajudar no movimento, tanto de impulsão quanto de aterrissagem. Deslocamentos. Mais uma vez a gente vai partir de uma base de apoio. Deslocamentos são habilidades nos quais o corpo se move de uma base de apoio em movimentos repetitivos, ou seja, uma corrida, um balanço, um pêndulo. Tudo isso você vai fazer movimentos repetidos de um lado para o outro, balança para frente, para trás, para frente, para trás. Corrida também é um movimento ciclo, tanto de braço, de tronco e de pernas, certo? Dá-se pela movimentação do centro de massa, ou centro de gravidade, para fora da base de apoio, por consequência de aplicação de uma força interna ou externa. Aí nós temos aqui o deslocamento dos pés, né? Uma corrida para chegar-se a algum lugar para fazer um determinado salto. Deslocamento sobre as mãos com apoio, a gente vai ter um balanço. E aqui em suspensão também um outro balanço,
nós temos as rotações. As rotações a gente vai falar novamente de eixos do corpo. Elas podem acontecer tanto no eixo longitudinal, quanto no eixo lateral, quanto no eixo antero-posterior. Então, as rotações são habilidades na quais o corpo se move em torno de um dos seus eixos. Pode acontecer em vários eixos? Podem sim, certo? Eixo transversal, ali nós temos seus eixos interno, longitudinal, transversal e antero-posterior, após a aplicação de uma força que não passe pelo centro de massa. Aí nós temos o esquema dos eixos, tá? Longitudinal, lateral, antero-posterior. E os exemplos aqui, ó. No eixo antero-posterior, a gente tem aqui uma roda, tá? Nós temos aqui no eixo transversal um rolamento, né? Um mortal. E aqui no eixo longitudinal, que vai superior inferior, uma pirueta ou uma rotação. Balanços são habilidades nas quais o corpo se move através de um eixo externo em movimentos pendulares. Pode ocorrer em apoio ou em sustentação. Aqui, ó, primeiro em sustentação, ele está pendurado, o eixo de gravidade está embaixo da barra, embaixo do apoio, e ele vai apenas pendular, ele vai se balançar para frente e para trás. Aqui a gente vai estar em apoio, um apoio das mãos no segundo, e novamente ele vai pendular, balançar-se para frente e para trás. Quando ele completa a rotação, ele passa aí já vira uma rotação, não vira mais um movimento pendular. E olha aí uma parte importante, olha. A ideia dos criadores dos PBMs é fazer com que as habilidades específicas da ginástica artística possam ser desmembradas para maior compreensão da parte dos treinadores. Então você treina devagar, um por um, a gente desmembra elas para depois a gente juntar, certo? Sobretudo as mais complexas, facilitando o desenvolvimento de estratégias de ensino. E aí ele vai colocar várias situações desses PBMs num só movimento. Olha aí, ó. Esse primeiro movimento é um salto grupado sobre a trave. Primeiro, deslocamento sobre os pés, a corrida, lembra? Segundo, salto sobre um pé. Aqui, após o deslocamento, ele vai primeiro fazer um salto, ele salta com um pé para depois chegar no trampolim. O terceiro é o salto com dois pés sobre o trampolim. É quando ele no trampolim ele encosta com os dois pés para fazer o salto. O quarto, salto com as mãos. É quando ele chega na trave com as duas mãos para impulsionar o corpo para frente para fazer o outro salto. E finalmente, aterrissagem com os dois pés. Então aqui a gente tem vários PBMs, tá? Olha aí, ó. Deslocamento, salto, salto, salto e aterrissagem. Nós temos 3 PBMs aqui. Nós temos o flick-flack. Vamos ver quantos PBMs ele tem? Salto sobre os dois pés. Um salto, salto com as mãos, 2 saltos. Aterrissagem com os dois pés. Então temos 2 PBMs. Saltos e aterrissagem. Ainda temos uma rotação aqui, ó. Movimento, identificamos a rotação de 360 graus, parte transversal do corpo. É na hora que a mão dele toca ao chão. Também tem uma rotação. Então nós temos também 3 PBMs aqui. Bases mecânicas da ginástica artística. Para a gente encerrar nossa aula, a gente divide as bases mecânicas em estacionárias e não estacionárias. E nós temos 4 subdivisões em relação a isso. Primeiramente, nós temos as habilidades estacionárias. Nessas nós vamos ter o quê? O centro de massa se encontrar bem no centro da base de sustentação, certo? Estacionário é parado. A gente vai ter o quê? Uma estabilidade nas chamadas habilidades de apoio. Então, aquela que o cara fica paradinho, ele está com
o centro de gravidade bem no meio da base de apoio. Olha aqui, ó. Vamos lá, voltou. Primeiro exemplo, apoio. O centro de gravidade tá bem no lugar da base de apoio. Vamos ver os outros dois exemplos aqui. Vamos ver o equilíbrio. Dá uma olhada aqui no equilíbrio, a bola do lado, bola do outro. E vamos descrever aqui o equilíbrio. Equilíbrio. Tá. Se o centro de massa estiver perto do limite da base de sustentação, o ginasta ficará instável, havendo habilidades de equilíbrio. Então, ele não fica no mesmo lugar da base, ele fica próximo do limite. Há uma pequena diferença entre os dois. Ele vai ficar instável, mas ainda assim estático. E o terceiro, se o centro de massa estiver por baixo da base de sustentação, o ginasta ficará muito estável. Teremos a habilidade de suspensão, certo? Ele vai estar segurando em algum lugar suspenso e muito mais instável. Nós temos aqui a parte linear, em que a massa tem um comportamento linear, ou seja, ela sempre tende a se manter da mesma forma. Onde a gente pode estar exemplificando isso? Olha, nos saltos, que são a impulsão no pulo, e locomoções no fato de correr, pular, saltitar, escalar. Normalmente o centro de massa ele vai permanecer numa mesma forma, numa mesma função. E o rotacional, ele vai ter uma ação diferente. Envolve as atividades nas quais o percurso do centro de massa do ginástica tem um comportamento rotacional. Ele vai fazer um giro, uma rotação em determinado eixo. Rotação de eixos internos, que são mortais, pivôs, piruetas, assim, e os balanços, que são realizados sobre um eixo externo, barras e argolas. O interno é no eixo do próprio corpo e os externos são relacionados a alguma coisa externa, como as barras e as argolas. E por fim nós temos a aterrissagem. Se vocês forem ver bem, a gente vai ver um gráficozinho aqui embaixo, que tudo que acaba, aliás, tudo que a gente faz, ele vai acabar onde? Na aterrissagem, quer ver? Então vamos lá. O ginasta, ele tem posições estacionárias e não estacionárias. As estacionárias nós vimos exemplos ali, falamos do centro de gravidade, tá? E da base de apoio, que são os apoios, equilíbrios e as suspensões. E os não estacionários, que são o linear, que são os deslocamentos, e o rotacional, ao qual faz rotações nos eixos. Todos eles vão acabar em aterrissagem. Beleza, galera? Espero que tenha elucidado alguma coisa aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Qualquer coisa, estamos por aqui, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.